Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Na aula de hoje, seguindo ainda na área gourmet, né, para ter uma sequência lógica da construção, nós vamos modelar o piso da cobertura do castelo d'água e também as paredes da platibanda do mesmo. Tá? Peço que vocês abram a vista, corte longitudinal, certo? Se no de vocês, por acaso, não aparecer aqui o estilo visual cores consistentes, tentem deixar em cores consistentes só para vocês perceberem aqui com mais qualidade as lajes, tá? Se caso o computador estiver pesando um pouco, deixe linhas ocultas, tá? Cores consistentes fica mais fácil de compreender. Agora, por uma questão de coerência, eu vou renomear esse nível aqui, tá? Em vez de cobertura caixa d'água, vou deixar aqui cobertura castelo d'água. Castelo d'água, certo? Vou dar sim, só para renomear aqui no navegador de projeto. Abram o mais da planta de forro, só para vocês perceberem que ela renomeou também essas outras vistas, certo? Em alguns casos isso é possível, tá, pessoal? Só quando você não vai ter muito prejuízo aqui de renomear muita coisa. Se for ter que renomear muitas vistas aqui, eu até prefiro dar não nessa mensagem que apareceu. Mas vamos lá. E aqui no navegador também, nesse caso, eu gostaria que vocês mudassem aqui esse nome, porque como eu coloquei entre parênteses e não estava o mesmo nome do nível aqui da área de desenho, aqui não renomeou, tá? Então aqui eu gostaria que vocês renomeassem para castelo d'água, tá? Só clicar duas vezes, perdão. Só clicar com o botão direito, renomear, tá? E selecionei aqui caixa e substituir, beleza? Dou Enter aqui para finalizar, certo? Agora acessem castelo d'água. O nível, na verdade, a vista do castelo, de cobertura do castelo d'água. Mas antes disso, vou fazer uma pequena alteração aqui, tá? Eu percebi que essa cota aqui do piso, a piso está com 2,50, e aí eu quero que essa parte interna aí com a laje de 15 aproximadamente, isso vai ser definido mais na parte estrutural, tá? Mas eu gostaria que essa laje ela descesse aqui os 15, mas que permanecesse o pé direito de 2,50, tá? Observe o que vai acontecer aqui com as paredes. O quanto que é importante você trabalhar com restrição e anexar os níveis. Eu vou renomear aqui para 6.25, né? 6,10 mais 15, 6.25. Clico duas vezes no número para renomear e dou Enter. Então as paredes já sobem com a mesma restrição que eu já havia colocado, tá? Essa é a grande vantagem, porque às vezes o pavimento pode aumentar ou diminuir, certo? Feito isso, agora a gente vai acessar a vista cobertura do castelo d'água, que está aqui no navegador de projeto, mas agora de uma forma diferente, para vocês já ir aprendendo aí de forma mais prática. Eu defendo essa questão, então isso agiliza no processo de desenho, tá? Então você já pode clicar aqui duas vezes nesse símbolo aqui, tá? E aí ele já direciona para a planta a qual a gente precisa desenhar, tá? De cara, eu já vejo que eu preciso, por questão de limpar o desenho, né? Ocultar essas vistas do CAD, e no momento aqui eu não vou utilizar. Então vou digitar VG no teclado, vou aqui na guia categorias importadas, e logo aqui abaixo eu vou pedir todas, e aí com Ctrl eu seleciono só a que eu realmente quero. Por quê? Porque quando eu desmarcar aqui, eu deixo somente essa marcada. Eu costumo deixar importações das famílias nas famílias marcado, porque às vezes a gente importa outra família com elementos CAD, e aí acaba que você pode ocultar, certo?
E aí isso, se você estiver utilizando, não é legal. Então vou aplicar, ok, então já limpou mais um pouco o desenho. E aqui, aqui acontece aquela mesma questão, né, que como que eu desenho essa laje, que referência que eu tenho aqui, né. Então, de cara eu percebo que eu preciso de uma subjacência, tá? Então, onde que eu encontro? Em paleta de propriedades. Descendo aqui, subjacência, tá? Se você clicar uma vez em cima do nome cinza, ele recolhe. Se clicar novamente, ele abre, tá? Então, aqui em faixa nível base, onde está nenhum, eu vou colocar agora como cobertura churrasqueira, tá? Cadê aqui? Perdão, tá? Cobertura. Vou deixar a cobertura churrasqueira, tá? Eu acho que fica mais interessante. Só para ter que poder ver a cobertura aqui embaixo, tá? Porque aqui, às vezes você coloca aqui como o castelo d'água e ele não vai pegar o limite, tá? Do corte. Depois a gente vai entender isso com mais precisão. Então bota aqui cobertura castelo d'água. Feito isso, agora eu preciso desenhar meu piso. Nesse caso aqui, eu vou escolher aqui, desenhar um piso estrutural, né? Então vem um piso estrutural, a guia arquitetura, painel construir, piso estrutural. Eu vou desenhar essas paredes através do comando retângulo, tá? Eu estou desenhando sempre essas lajes por fora aqui, vocês vão ver que na fachada vai dar interferência, não se preocupem com isso, a gente vai editar, para vocês aprenderem aí as formas realmente de poder trabalhar sem ter que ficar ajustando o desenho em momentos que você ainda está criando. Isso, você começa a perder muito tempo. E sendo prático, você ganha qualquer coisa aqui de minutos, você já está ganhando muito tempo lá na frente, tá? Então aqui eu já desenho por fora mesmo e depois eu saio ajustando essas lajes, tá? Já estou adiantando isso aqui para vocês, só porque às vezes pode ser que vocês fiquem incomodados de ver essa laje aqui faceando. E a gente sabe que a laje, ela acompanha ali a viga e ela tem uma camada de reboco, né? Que sobe ali com a parede, tá? Isso é o que acontece na construção, certo? E aí, eu preciso me preocupar aqui também com as restrições, tá? O piso que eu estou utilizando é o DM Laje 15, que a gente já criou lá atrás. E aqui o nível é a cobertura do castelo, né? A primeira opção. A altura de deslocamento, menos 0,5, porque a laje eu vou desenhar menos 5. Geralmente aí é o padrão, certo? E agora eu vou pegar dessa extremidade aqui da parede superior até a diagonal aqui inferior. Cliquei, solto o clique, eu não preciso ficar segurando o clique e depois clico novamente. Feito o croquis da região que eu quero, agora sim eu posso finalizar esse comando, tá ok? O Revit manda um aviso que as paredes alcançam até o nível deste piso para se vincular à sua base. Se eu desejo que elas vinculem ao piso, ou seja, a parede não alcance a parte superior do piso. Nesse caso eu vou dar não, porque eu quero que elas passem mesmo, tá? Ok. Não, certo? E aí eu já peço direto que vocês sempre olhem aqui o 3D, tá? Então a guia já estava aberta, 3D nova. Se não tiver, vem aqui no navegador de projetos, então 3D nova, só para perceber o que está sendo desenhado. Quando eu clico no elemento e vou com o Shift e o scroll do mouse, eu consigo fazer esse giro aqui, essa orbitação em função do elemento criado, tá? Isso ajuda, porque às vezes tem um elemento que está selecionado lá do outro lado e eu estou mexendo aqui e ele pega a rotação pelo outro objeto e fica meio desordenado. Aqui fica mais interessante, é uma dica muito importante aí para vocês. Agora eu preciso acessar a cobertura do castelo d'água
novamente, porque eu vou fazer agora as platibandas aqui dessa cobertura do castelo d'água, tá? Agora, um macete, para que você não chegue aqui na cobertura do castelo, e aí vai desenhar a parede, e por acaso essa parede não é a que você vai desenhar aqui, nessa da cobertura. Então, deixa eu voltar aqui no 3D, provavelmente aqui vai ser a mesma parede, tá? Que é o que eu estou usando aqui, que é o tijolo, o reboco, né, interno, e o tijolo antigo aqui por fora. Eu vou clicar na parede, é uma dica, tá? Isso aqui é uma dica só para ser mais prático, é um pulo do gato. Então, eu vou criar aqui similar. O que acontece? Ele já deixa aqui na paleta de propriedades o material que eu criei como similar, e aí, se vocês observarem, ele fica aqui também no topo da lista, aqui embaixo, tá? Facilitando. Desde que você acione ele a primeira vez, tá? Isso é importante dizer, porque senão ele não entende comando. Eu vou fazer agora mesmo e já mostro para vocês. Então, agora, quando eu acessar aqui a guia Cobertura Castelo d'Água, inclusive indo pelas guias, a ferramenta ainda está ativa, tá? E aí eu posso vir aqui no retângulo acima, certo? Da mesma forma que eu criei o piso, eu posso fazer aqui também clicando nas extremidades. E só confiram sempre aqui nas restrições, por exemplo. Ela está sendo desenhada na cobertura do castelo d'água. O deslocamento é -5 para ela realmente ficar em cima ali da laje. Mas a restrição superior, que no caso é não conectado, aqui eu vou deixar com ponto 30, tá? Só movendo aqui ele já deu o Enter automático, ou então aplicando aqui embaixo, tá? Na paleta de propriedades. Então agora eu vou clicar aqui nessa extremidade. Lembrando que também aqui na linha de localização, acima, eu tenho que deixar como face e acabamento externo, tá ok? E aí eu venho até a outra extremidade, clico. Lembrando que não é necessário ficar segurando o clique, certo? E aí agora eu volto no 3D novamente para ver o que foi desenhado. Opa, acabei quase desenhando aqui, eu vou dar ESC 2 vezes. E aí você percebe que a laje já foi desenhada e também a platibanda. E aí, como eu falei, essas lajes aqui passando, né, no revestimento, fiquem tranquilos, isso aqui a gente vai configurar, vai ficar tudo certinho, beleza? É só para a gente ser prático mesmo aqui, porque quem está criando, quem está desenhando, principalmente aí para arquitetos, quem está criando aí, sabe que às vezes eu mesmo trato muito disso. Eu estou trabalhando aqui, eu quero ver volumetria. Em alguns casos, por exemplo, eu costumo trabalhar com proporção áurea em alguns desenhos e às vezes eu só quero ver o volume, se está em uma proporção legal, eu aplico essa proporção áurea. A gente vai ver isso em um outro curso aí, uma parceira muito importante para a gente, que ela trabalha com isso especificamente, tá? Ela já tem alguns trabalhos artísticos voltados para essa área de proporção áurea, que são aplicados em quadros de arte, mas a proporção áurea ela é aplicada em várias situações, tá? Inclusive em arquitetura, interiores, isso, design também. A proporção áurea ela se encontra em toda a natureza, então é algo muito especial. Só estou dando esse gancho aqui porque eu realmente trabalho os volumes, proporção, e aí surgem essas questões, tá? E aí eu desenho essas lajes por fora aqui para não ir perdendo tempo, ficar ajustando. Aí no final, se já tudo certo, aí sim eu ajusto, beleza? Só para não perder tempo. Agora eu peço que vocês salvem, tá, o arquivo de vocês. Sempre salvem como uma aula após a outra para vocês irem exercitando. Isso é a única forma de vocês conseguirem pegar esse programa de vez, pegar mesmo de uma forma correta, porque às vezes a gente com a dificuldade de usar a ferramenta acaba desistindo, né? acaba pulando para outras ferramentas ou desistindo de migrar, né, digamos assim, do CAD para cá, que é o caso mais comum, porque não consegue usar essa ferramenta com melhor praticidade, tá ok? Mas eu sei que se vocês tiverem paciência e persistirem e fazendo esse exercício, vocês vão chegar muito longe. Inclusive, sempre que eu salvo que eu geralmente tenho uma aula por aula,
para vocês exercitarem. E aí, uma dica que eu sempre usei para aprender. Eu assistia, depende muito de cada pessoa, tá? Tem gente que é rapidinho aí, coelho e tal, mas eu antes assistia uma aula, depois uma outra anotando e depois para a prática. Então eu seguia 3 passos, ou às vezes assistia e já ia para a prática, ou se você achar que está bem evoluído, você pode já ir assistir praticando, mas não deixando de anotar, por exemplo, passos importantes. Beleza? Então, salvando o arquivo de vocês aqui como aula 48, certo? Então, a gente fechou aqui pisos e a platibanda. Eu sempre falo aí para vocês, tá? Que me enviem um e-mail de contato de vocês, que tem muito material que é desenvolvido nesse curso, que eu adiciono isso numa pasta na nuvem, e aí eu posso adicionar o contato de vocês para vocês terem esse acesso, porque sem esses arquivos digamos, é quase que impossível vocês desenvolverem esse projeto. E aí eu adiciono vocês lá com o maior prazer, tá? Só enviar e-mail aí no contato abaixo. Também vão comentando o que vocês acham da aula, o que possa melhorar eventualmente, para que a gente cada vez possa dar um conteúdo bacana, tá? Peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, para receber essas notificações, e assim que eu postar vocês já vão ser notificados. Assim na correria do dia a dia vocês já conseguem se programar, tá ok? E aí dessa forma vocês não perdem nenhum conteúdo, tá? Compartilhem também esse material para amigos de vocês envolvidos na área da construção civil. Isso vale para muita gente, pessoal. Até, por exemplo, ali só para orçamento. Às vezes a pessoa quer só orçar ali a quantidade de tijolos, também já serve bastante. Porque o processo BIM ele é bem amplo. Ele não é simples, mas eu tento aqui mostrar da forma mais prática possível que você entre nesse mundo dessa ferramenta. Já de uma forma mais simples, digamos assim, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.